e também a apostila, tá? Então, a apostila tem o passo a passo de como fazer a inserção das necessidades no PGC, né? Eu já solicitei ontem mesmo ao Henrique do DCF o cadastro das senhas de vocês, tá? De todo mundo. Tá baixo para vocês também, pessoal, o volume, ou tá dando para ouvir bem? Tá o volume do som aí. Tá, então tá dando para ouvir, né? Então, deixa eu tentar fazer o ajuste aqui no som. Na verdade já tá com viva voz, né? Talvez a voz seja baixa, né? E não o microfone, né? Bom, gente, então, como eu disse, eu já solicitei as novas senhas para vocês. E aí, quem for precisando, né, quem não solicitou ontem e não conseguiu acessar o PGC, pode me mandar, tá, no privado. Eu preciso dos nomes CPF, tá, de vocês. Então, de quem não pediu ontem. E quem pediu ontem, eu obtive, né, os dados de vocês pelo sistema e encaminhei já tudo. Então, o pessoal de Arapiraca não precisa enviar. Isso mesmo, Amanda. A Amanda já me mandou a lista com o pessoal de Arapiraca, só os demais, né, do AC Simões, né, SECA, enfim, e outras unidades que se não mandaram ontem, quando me mandarem, me mandem no privado, tá? Pode ser no WhatsApp mesmo, nome e CPF. Outra coisa, pessoal, é que eu peço que antes de mandarem o pedido da senha, façam primeiro o teste, tá? Então, tentem acessar o Compras.gov BR, acessar sistemas. Aí você coloca seu CPF, né, usuário e senha, e tenta. Se não conseguir entrar, se der alguma mensagem de erro do tipo, aí você me informa para solicitar essa nova senha, tá bom? Gente, a gente está com um número bom já de pessoas, eu vou dar início então. Você conseguiu colocar a gravação, Sivaldo? Ok. Para quem foi assistir a gravação de ontem, né, quem não participou ontem e tentou assistir, ou quem ainda vai assistir, quando você assiste a gravação pelo direto, né, no Drive, talvez fique um pouco embaçado, mas quando você baixa a gravação no computador para assistir, você consegue, fica muito boa, a gravação fica nítida, então dá para acompanhar bem, tá? Pessoal, a nossa oficina de hoje é sobre formalização de demanda. A gente vai falar rapidamente só sobre esse documento. Com a oficina de hoje, a gente está iniciando uma série de oficinas que vão tratar da execução do PAC 2022. Se ontem a gente estava falando de inserção de prioridades no PGC, que era sobre o PAC 2023, as necessidades priorizadas no PGC, a gente inicia hoje falando da execução de 2022. Como é que está o andamento disso, né? Como eu expliquei. As comissões permanentes estão concluindo, né, as cotações, foi prorrogado o prazo para eles até segunda-feira, e a partir do dia 1º de abril, vocês poderão fazer as requisições, tá? Amanda vai falar amanhã na oficina sobre como cadastrar as requisições, tá?
principalmente para quem é recente, né, o requisitante mais recente. Mas até para os que já fizeram, né, já fazem requisição, é importante que participem, né, para tirar algumas dúvidas. A Amanda vai fazer amanhã alguns apontamentos de observações para correção mesmo. Eu lembro a vocês que as oficinas elas têm um viés de tratar problemas identificados no ano anterior. Então, quando a gente fala de oficina, como eu vou falar agora também de formalização de demanda, a gente não vai falar apenas do conceito, apresentar modelo e tudo mais. A gente vai, durante a oficina, fazendo alguns apontamentos, né, sobre problemas identificados. E aqui eu vou pedir a ajuda do pessoal das áreas de compras, tá, dos setores de compras, que podem fazer alguns apontamentos, você não precisa dizer o nome da unidade, do requisitante, mas para efeito de aprendizagem mesmo, de melhoria, algum problema identificado nesse documento, ou nesses documentos, nesses procedimentos, para a gente tratar o problema e não repetir o mesmo erro. Então, assim, todos os exemplos que a gente vai citar, as questões que a gente vai abordar aqui em relação a melhorias, a problemas, assim, claro, sempre no intuito de aperfeiçoar o processo. Né? Então, durante a apresentação, se o pessoal de compras tiver algum exemplo, alguma situação sobre o tema que a gente está abordando, né, de algum processo, alguma situação, vocês podem pedir a palavra e citar, porque isso enriquece, né, a oficina. Então, você pode dizer, mas a gente já teve de formalização de demanda no ano passado, mas não vai ser a mesma oficina. Primeiro porque o documento de formalização de demanda, né, mudou. Segundo porque a gente está, nesta oficina, atacando problemas, né, também, frisando algumas questões, e que possivelmente a gente não abordou ou não exemplificou, né, não esclareceu, tanto quanto agora nós vamos fazer, já tendo a experiência do ano passado, de 2020 e 2021. Eu vou abrir aqui, pessoal, a nossa pasta do Drive. Vocês podem, inclusive, acompanhar, além de acompanhar na tela, acompanhar no computador de vocês, né? Tá, eu vou ajustar daqui a pouco, viu? Deixa eu só abrir o documento e aí dou um zoom. Tá, essa é a pasta dos requisitantes. Vou aumentar aqui o zoom. Tá melhor? Mais nítido? Beleza. Bom, e aqui na pasta dos requisitantes, vocês vão encontrar a pasta modelos de documentos. Tá? Eu vou pedir a vocês, pessoal, que tentem os documentos da unidade, algum documento que vocês criaram para a unidade, vocês, enfim, criem uma pasta no Drive próprio, né? Porque quando você coloca outros documentos aqui, veja que fica muita coisa, né? Então, tentem essas planilhas aqui da Edufal, né, de outras unidades, eu vou pedir que vocês redirecionem, tá? Para deixar na pasta só os modelos mesmo, né? Então, eu vou abrir aqui o modelo de formalização de demanda, que é o documento que a gente vai conversar sobre ele agora. Tá? Bom, deixa eu aumentar aqui o som. Pessoal, então vamos lá. Quais são as mudanças em relação ao ano passado, quanto à formalização de demanda e aos documentos? Vejam, no ano passado vocês criavam a requisição e anexavam na requisição dois documentos, a formalização de demanda e o ETP, certo?
Isso era válido, né, isso era aplicável a a qualquer processo. Então, a essas requisições do PAC para registro de preços, ou se tratasse de uma inexigibilidade, né, acima de 17.600, enfim, nos casos em que o ETP era aplicável ou é aplicável, e também para os pregões, a maioria dos nossos pregões SRP, né, que são SRP, se tinha essa, essa prática de anexar formalização de demanda e ETP, certo? O que mudou? Este ano nós reduzimos a quantidade de documentos. Para esses pregões de registro de preços do PAC, vocês vão precisar fazer apenas a formalização de demanda. Okay? Então, não vai mais ser necessário anexar ETP e formalização de demanda. Apenas formalização de demanda. Ok? Mas aí, qual é o aspecto que a gente precisa ressaltar? Tudo bem, é apenas a formalização de demanda. Só que essa formalização de demanda essa nova formalização de demanda tem alguns tópicos do ETP. Por quê? Porque nós percebemos, o ETP é um documento misto. Nós percebemos que ele tem tópicos que podem ser, né, respondidos pelo requisitante, cabem ao requisitante informar, mas alguns outros tópicos não. Alguns outros tópicos são referentes à contratação como um todo. Então não fazia muito sentido pedir que o requisitante respondesse tudo, né, e fizesse em dois documentos separados. Além disso, como eu expliquei no ano passado, vocês faziam ETPs individuais, cada unidade um ETP para sua requisição, porém havia e há ainda o ETP único, o ETP do processo. Tá? E esse ETP do processo é o ETP digital, ele é cadastrado no sistema ETP digital pela área de compras. Ok? Então, o que nós fizemos foi migrar alguns tópicos do ETP para a formalização de demanda. Assim como a gente tem na formalização de demanda cláusulas para a elaboração do termo de referência, lembram disso? Tem cláusulas para a elaboração do termo de referência. A gente encaixou também na formalização de demanda tópicos para a elaboração do ETP. Ou seja, vocês, enquanto requisitante, enquanto unidades, vão preencher alguns tópicos para subsidiar a confecção do ETP. Então, vocês não vão fazer mais o ETP, vocês vão informar algumas questões, passar algumas informações que a unidade de compras, que o setor de compras vai usar durante a confecção do ETP geral. Tá? Então, a área de compras vai confeccionar um ETP geral para o processo, com base nas informações que vocês colocarem nessa formalização de demanda. Ok? Então, vocês vão ter apenas a formalização de demanda agora para fazer, mas nessa formalização de demanda há alguns tópicos, não todos, alguns tópicos do ETP. Dos tópicos todos, dos 13 tópicos do ETP, 6 foram incorporados nessa formalização de demanda, ou seja, 7 tópicos que vocês preenchiam do ETP foram retirados de vocês, né? Vocês não precisam mais preencher. Então, a gente acaba reduzindo o trabalho do requisitante nesse sentido, né? Porque reduz a quantidade de informações que tem que prestar. Né? Então, com isso a gente simplifica o processo, né? Ok, gente? Essa questão da formalização de demanda, só formalização de demanda sem ETP, ela vai ser aplicável apenas aos pregões de registro de preços do PAC.
apenas aos pregões de registro de preço. Edson, a minha unidade tem um recurso carimbado, um recurso próprio, né, um recurso de emenda, e a gente vai fazer, e aí o setor de compras orientou a fazer um pregão tradicional. A gente vai fazer não SRP, vai fazer um tradicional, e é só da minha unidade, são itens que são só nossos. Nesse caso, aí é diferente. Aí a gente vai ter formalização de demanda e ETP. A gente vai ter os dois documentos completos para o requisitante. Vamos fazer uma dispensa de licitação, né, que não é uma dispensa em razão do valor, é uma dispensa de outro tipo. Aí vamos ter também os dois documentos, continua com os dois documentos. Vamos ter, enfim, qualquer outra situação em que não sejam os registros de preços do PAC, terão ETP e formalização de demanda separados, como vinha sendo. Para os pregões do PAC, os pregões de SRP, que são a maioria dos pregões nossos, vai ser só a formalização de demanda. Ok? O Marcos, queria falar, Marcos? Sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ô, Ederson, no caso dos termos, estão me ouvindo bem? Que para mim está cortando. Tô ouvindo bem, sim. Muito. No caso dos termos de referência que a gente coloca, como é que é feito depois? Vocês juntam tudo, porque eu falo na questão dos itens de TI. Porque geralmente, anteriormente, né, quem fazia isso é Maceió, agora é com a gente e a gente não sabe se precisa especificar todos os detalhes e se especificar, se esses itens vão ser, por exemplo, vocês vão juntar depois ou já tem um modelo aí em Maceió? Poderia ter essa dúvida? Não, Marcos, veja, vocês não fazem termo de referência. Né? Vocês não fazem. O que vocês fazem é informar na formalização de demanda algumas cláusulas para o termo de referência. Quem faz o termo de referência é a área de compras. No Certo. pregão do NTI, você é do NTI, né? Sou. Num pregão do NTI, uma contratação que é só do NTI, por exemplo, de ativos de rede, de suítes, essas coisas. Aí, nesse caso, em que o NTI é o único requisitante, e que se trata de itens com uma especificidade maior, né? Aí, nesse caso, sim, a gente já tem recebido o termo de referência vindo do NTI, entendeu? Pronto. A questão que é a compra do storage, que é para armazenar Faz. os dados. Só que a gente não tem se cadastrado no CIPAC. O nosso medo é não especificar algumas coisas, por exemplo, que o item deve ser novo, não pode ser um item fora de linha, coisa do tipo, para não receber algo que não atenda. Porque tem a questão tem a questão de tempo de uso, tudo. Aí isso a gente deve colocar ou vocês têm um modelo? Essa é a minha dúvida. Não, você está falando então das descrições dos itens, não é isso? Isso fica na descrição mesmo, né? Isso não é um termo de referência, isso são as descrições dos itens, as especificações. Aí essas especificações são trabalhadas pela comissão de TI, que tem um servidor, tem servidores dos NTIs da UFAL, né? Então tem, por exemplo, de Arapiraca tem Giancarlo e Marcelo. Aqui do AC Simões tem o Estevam, está afastado, mas ele faz parte da comissão. Tem Glauber, do SECA. Então, essa comissão de TI, ela trabalha as especificações. Ela define como vai ser a especificação do computador, como vai ser a especificação, qual o padrão, ou quais os padrões para os materiais de TIC. Entendeu? Pronto, é essa a dúvida. Entendi agora o que tem que colocar na descrição. Que quando eu perguntei a eles, eles ficaram na dúvida também. Se juntava depois ou não, se vocês que tinham um modelo já contemplava isso que a gente precisava. Beleza. Então, porque assim, o requisitante, ele vai priorizar o seu item, vamos dizer, no caso de TIC, né? Você é requisitante, você colocou lá no PAC a necessidade de impressora, tá? Priorizou essa necessidade.
ela ainda está no plano, ok? No ano da execução, a gente vai a gente junta todas as necessidades de TI e direciona isso, que tudo isso que as unidades demandaram, para a comissão de TIC. O que aconteceu? A comissão de TIC vai analisar os itens. Ela vai juntar demandas iguais, né? Então, isso é feito. Isso foi feito, ano passado foi feito esse ano. E, para além disso, a própria comissão de TIC trabalhou os grupos novos de TIC, lá no CIPAC, para servir de base de consulta para vocês na hora do PAC. Então, na hora de você fazer o cadastro das suas necessidades lá no PAC, a sua fonte de consulta, a gente recomenda que sejam os novos catálogos das comissões. Então, tem lá 2 catálogos, 2 grupos que foram criados e são gerenciados pelas comissões. Então, a recomendação é que o requisitante use esses catálogos, esses grupos, é o 552 e o 551. Use já como fonte para inserir no PAC, porque aí você cria um ciclo. A comissão definiu a descrição lá no CIPAC, o requisitante usou essa mesma fonte para priorizar, e depois isso vai para a comissão, a mesma comissão que definiu a descrição, vai para ela definir agora o preço. Entendeu? E são servidores da área de TI. Né? Então é isso, mas isso não é o termo de referência. Isso é uma parte que compõe o termo, que são as descrições e os preços, mas o termo de referência tem outros elementos que são agregados, né, são confeccionados pelas áreas de compras. A não ser que quando se trata de uma contratação específica de TI, um provedor, uma manutenção de equipamento, sala-cofre, essas coisas, aí o NT já manda para a gente o termo de referência quase que completo. Tá? Ok, Marcos? Deu para entender? Beleza. Bom, então, gente, resumindo aquilo que eu coloquei, para esses pregões vocês vão fazer as requisições agora a partir do dia 1º, vocês vão fazer apenas cadastrando a formalização de demanda. E aí vocês vão observar, inclusive, que no modelo eu coloquei a formalização de demanda, registro de preços. A formalização de demanda do que não for registro de preços não vai ser essa, vai ser uma menor, né, diferente, e o ETP separado dela, entendeu? Ok? Posso prosseguir, então? Pessoal, o áudio tá ok, vocês estão conseguindo me ouvir bem, senão eu vou falando aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Dá para prosseguir? Beleza. Pessoal, isso aqui é um modelo, tá? Então, é uma forma de facilitar, facilitar e padronizar a forma como as informações chegam, né? E aí, o cabeçalho aqui, você vai colocar a sua unidade, tá? As partes que estão em vermelho, vocês já sabem que vão editar, né? Ou suprimir aquilo que não se aplica. Tá, aí tem aqui, requisição, número. Você pode confeccionar a formalização de demanda e depois cadastrar a requisição, gravar a requisição para obter o número dela e na hora de enviar a formalização de demanda, ela de enviar a requisição,
você já vai anexar a formalização de demanda com o número da requisição. Tá? Então, por isso a gente recomenda que você grave a requisição, gere um número e depois insira aqui. Certo? É interessante que a formalização de demanda tenha o número da requisição. Isso facilita depois na visualização geral do processo. Tá? Pronto. Aí eu tenho aqui. Esse quadro aqui continua como era, né, anteriormente. As informações da unidade. Aí eu tenho aqui. A novidade, então, seria esse quadro aqui, esse segundo quadro, que é o quadro de tópicos para a elaboração dos estudos técnicos preliminares. Tá? Então, alguns dos tópicos do ETP a gente incorporou aqui na formalização de demanda. Após editar, deve alterar a cor da fonte para negrito. Isso mesmo, Sivaldo. Fica melhor, né? Porque deixar em vermelho. É melhor que realmente fique na cor preta, né? A cor da fonte preta. Aí, veja, quais são os tópicos que vocês vão responder? E aí eu vou explicar, como eu expliquei no ano passado, cada um deles, tá bom? Veja, descrição da necessidade da contratação. Aí aqui tem um texto de orientação. Definir, isso aqui vocês vão excluir, pessoal, certo? Exclui e você faz. É só para você entender mais ou menos o que é que você precisa dizer aqui nesse tópico. Então, definir de modo geral qual a necessidade ou as necessidades a serem atendidas ou a ser atendidas, ou o problema a ser solucionado com a aquisição do grupo de material. Veja, a gente recebeu algumas formalizações de demanda em que nesse tópico aí a unidade já apontou. Então, o tópico é descrição da necessidade. Aí a unidade já disse, aquisição de mobiliário para a unidade tal. Aquisição de reagentes para o setor tal. Não é isso que você vai colocar aqui nessa descrição do problema, né? Essas descrições de informações de telefone, dados pessoais, para não restrito só para quem tem acesso ao sistema, uma vez encontrei um dos documentos elaborados por nós, este documento tem alguns dados pessoais. Então, veja, esse dado aqui, CIAP, é um dado institucional, e-mail é um dado institucional, esse telefone, você não vai colocar o seu telefone pessoal, vai colocar o telefone da unidade. Então, são dados institucionais aí. Entendeu? Você não vai colocar seu celular aqui, né? Vai colocar CIAP, é um dado que entendo que é disponível mesmo, as pessoas têm acesso. Então, e o telefone institucional e e-mail institucional. Tá? Então, essa descrição da necessidade, pessoal, não é dizer que é a aquisição. Qual é a lógica aqui do ETP? A lógica é que você tem um problema, você tem uma necessidade a ser atendida. E você vai pensar soluções para essa necessidade. Tá? E, fatalmente, você vai, a solução encontrada vai ser a aquisição, no nosso caso, acaba sendo a aquisição. Mas você precisa meio que percorrer um caminho anterior a isso, até chegar a isso. Então, quando eu digo aqui que descrição da necessidade da contratação, eu vou dizer qual a minha necessidade. Então, eu posso citar, por exemplo, eu tenho necessidade de organização do espaço físico, acomodação de pessoas, conforto para conforto para o trabalho de servidores, de alunos. Essa é a minha necessidade. Organização do espaço, acomodação, é a minha necessidade. Beleza? Não é a aquisição de mobiliário a minha necessidade. A aquisição do mobiliário é a solução.
É solução para o meu problema, que é a acomodação. Eu preciso acomodar as pessoas, eu preciso organizar o espaço. Né? Então, esse é o problema, essa é a necessidade. Tá? Então, eu não posso dizer que a minha necessidade é a aquisição. A minha solução é a aquisição. Minha necessidade é a acomodação. Vocês estão entendendo? Como se distinguem as coisas? A necessidade é anterior, é o que provoca, o que provocou, o que está provocando a minha aquisição. Então, no caso, vamos lá, citando eletroeletrônicos. Né? Qual a minha necessidade? A minha necessidade é promover, ou as minhas necessidades, pode ser mais de uma, promover conforto térmico para melhor desempenho das atividades, prover, enfim, condições melhores de trabalho, tudo mais, se eu estou falando de eletroeletrônicos, né? Essa é a minha necessidade. Qual a solução? Aquisição de eletroeletrônicos. Ou eu posso citar nominalmente os equipamentos dentro de eletroeletrônicos que servirão como solução para a minha necessidade. Tá? Você diz, poxa, Edson, mas acaba não sendo uma coisa pro forma? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, acaba sendo uma coisa meio que óbvia. Mas em outros casos, não. Por exemplo, a minha necessidade é água. Eu preciso de água. Para a equipe, para os alunos, para a comunidade acadêmica, enfim. A minha unidade é água a minha necessidade. Só que eu não tenho só uma solução para isso. Eu tenho diferentes soluções. Então, eu posso ter como solução a aquisição de um bebedouro de coluna, ou a aquisição de um bebedouro industrial. Eu posso adquirir um purificador de água. Eu posso, enfim, eu tenho N soluções possíveis aí. Em alguns casos, há muitas soluções possíveis, em outras não. Eu tenho necessidade de desenvolver atividades práticas de laboratório, de pesquisa, de ensino, tudo mais. Essa é a minha necessidade. Qual é a solução? A solução vai ser, obviamente, adquirir reagentes. Eu preciso de reagentes. Preciso de vidrarias. É uma outra solução para o mesmo problema. Você está entendendo? Então, a necessidade é anterior. Nesse tópico, você vai pensar na necessidade que motiva ou que está motivando essa requisição. O caminho que você vai começar a percorrer. Indica o problema. Tá? Pronto. O segundo tópico, até aí, ok, pessoal? Ficou claro que seria esse primeiro tópico aí? Tá. O segundo tópico é descrição dos requisitos necessários suficientes à escolha da solução. Então, esse segundo tópico é a definição de critérios. Critérios para a sua solução. Então, veja, descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade. Então, a minha necessidade como eu disse, água, por exemplo, ou acomodação de pessoas. Então, quais são os critérios? Eu preciso a minha solução precisa atender a número X de pessoas, precisa promover conforto, precisa ter o mínimo de qualidade. Eu vou definir critérios. E esses critérios vão restringir a gama de possibilidades. Então, aí que você vai dizer quais as coisas que limitam, né, aquela possível solução. Então, no caso, por exemplo, de uma contratação, se você fosse contratar, por exemplo, um curso, né, até citei esse exemplo para o pessoal da área de compras. Vou contratar, a minha necessidade é capacitar. Mas qual o critério? Bom, eu preciso que seja uma capacitação que atenda a um número de 30 pessoas,
eu preciso que o palestrante tenha expertise, que ele tenha experiência em outros eventos, né, que tenha um bom currículo, né? Então, esses são critérios. Eu vou delimitando ali critérios. E aí, com base nisso, eu vou para o terceiro ponto, que é o levantamento de mercado. Tá? Nesse levantamento de mercado, aí sim, a prospecção e análise das alternativas possíveis de solução. Então, depois que eu pensei na minha necessidade, depois que eu defini os critérios, aí eu vou para o levantamento de mercado, que é o momento em que eu vou dizer, olha, as soluções encontradas são essa e essa. Seria possível isso, isso e isso. Pode ser que você só tenha uma solução. Né? O levantamento de mercado só lhe aponte uma solução. Pode ser que ele aponte mais de uma. Né? Então, se só tem uma solução, você... a solução identificada, o levantamento de mercado apontou a seguinte solução, tal. Se só tem uma solução, o levantamento de mercado e a descrição da solução como um todo vai ser a mesma coisa. Se você consegue pensar em mais de uma solução, você vai falar das duas soluções, das três soluções. E aqui no tópico 4, você vai apontar qual delas é a mais adequada. E aí vem uma sugestão de texto aqui nesse tópico 4. A solução identificada para atendimento da necessidade explicitada é a aquisição de. Então, como é que você confecciona esses tópicos aqui, pessoal? Você tem duas opções. Vocês podem fazer esse tópico pensando no grupo como um todo, falando do grupo como um todo. Se você tem um grupo bem homogêneo de itens, por exemplo, de reagentes, de vidrarias, de fármacos, né, de gases, você tem um grupo mais homogêneo de itens, você consegue pensar na necessidade, nos requisitos, no levantamento de mercado e na solução de uma maneira homogênea, porque os itens são homogêneos. Se você tem um grupo, se você está requisitando de um grupo bem heterogêneo, com itens bem diversos, como o caso de eletroeletrônicos, como é o caso de TI, você pode fazer esses tópicos citando mais de uma necessidade, citando mais de um requisito, vários requisitos, citando várias soluções de mercado, citando várias soluções encontradas. Vocês estão entendendo? Então, se eu tenho um grupo homogêneo, eu posso fazer isso aqui pensando unicamente no grupo. Se eu tenho um grupo heterogêneo, eu posso fazer detalhando itens ou subgrupos de itens dentro daquele meu grupo grande. Entende? Então, esses tópicos, eles podem ser tanto de uma forma como de outra. Você vai preencher tanto de uma forma quanto de outra. Ok? Esses tópicos já existiam no outro ETP? Já. Porém, eles eram indicados como não obrigatórios, lembram? Lembram desse que tinha obrigatório e não obrigatório? Lembram? Então, o que é que acontece? Embora a IN IN 40 2021 indicasse alguns tópicos como não obrigatórios, quando o setor de compras vai preencher no sistema esses tópicos, o sistema não deixa que ele não preencha. Então, assim, o sistema acabou meio que, ou acaba meio que superando a norma. A norma diz que não é obrigatório, mas o sistema está dizendo que é. Né? Então, a gente acabou realmente necessitando incluir isso entre os tópicos e pedindo que vocês informem isso, porque o setor de compras precisa informar isso no ETP geral. O setor de compras vai compilar as formalizações, esses tópicos que vocês preencheram, vai ler todas as formalizações de demanda e compor respostas únicas para o processo todo. Então, vai fazer um ETP para imobiliário, um ETP para todo o pregão de imobiliário, um ETP para todo o pregão de reagentes, e por aí vai. Com base nas informações que vocês estão colocando aqui nesses tópicos. Ok? E aí, pessoal, alguma dúvida sobre esses tópicos?
Se tiver algum questionamento, pode usar o microfone, pode usar o chat, tá? Pode dar um exemplo, Edson, no caso do ar-condicionado, para o item 2 e 3 e 4? Posso. Pronto, então vou pensar em ar-condicionado aqui, né? A minha necessidade é a aquisição do ar-condicionado? Não. A necessidade não é a aquisição do ar-condicionado. A minha necessidade é prover conforto térmico, né, se for um setor administrativo, ou se é para a comunidade em geral, ou se é para as salas de aula. Prover conforto térmico é o que eu preciso. Tá. Aí eu vou para os requisitos necessários. Bom, a minha solução, eu preciso que a minha solução precisa prover refrigeração suficiente, afinal de contas a gente está numa região quente, né? O ambiente, os meus ambientes podem não ser ventilados o suficiente, tá? Então eu preciso de uma solução que promova uma refrigeração adequada, tendo em vista a temperatura, né, o clima da minha região, e preciso de uma solução que promova uma refrigeração que não seja, que seja mais do que natural, porque eu não tenho uma boa circulação de ar. Estou dando exemplo de 2 requisitos necessários, certo, Davi? Aí eu chego no levantamento de mercado. O que eu posso, se eu quero prover conforto térmico, o que eu posso pensar de solução? O que o mercado me oferece? Bom, ele me oferece ventilador, né? Opção de ventilador, ele me oferece, que mais? Tem aqueles aparelhos assim que eu não sei o nome, né? Não vou lembrar o nome, mas eles jogam uma água, né? Uma coisa, jogando água fria, umidificador. Umidificador, Isso. né? É uma segunda opção, uma segunda opção de mercado. Uma terceira, ar-condicionado. Aí, nesse levantamento de mercado, Davi, eu vou eliminando as opções. Tá? Por que o ventilador não é o adequado? Ele faz muito barulho, ele não refrigera o suficiente, um ambiente quente ele não consegue esfriar o ambiente, não promove conforto térmico. Né? Por que eu vou eliminar o outro, o umidificador? Molha o ambiente, promove muito barulho também. Porque aí eu chego na solução como um todo, que eu aponto no final aqui e chego aqui. Qual é a solução? A minha solução, então, é a mais adequada é adquirir o ar-condicionado. Por não promover tanto barulho no ambiente, por promover a refrigeração adequada do ambiente, sem água, sem umidade. Entende? Como você percorre um caminho para chegar, né, na sua solução. Deixa eu ver a pergunta aqui do José. Para cada item, uma requisição. Para cada requisição, um DFD. Não. Para cada grupo de material, uma requisição. Para cada grupo de material, uma formalização de demanda. O que eu coloquei foi o seguinte. O Davi me pediu um exemplo de ar-condicionado. Ar-condicionado faz parte do grupo de eletroeletrônicos. É o mesmo grupo que tem ar-condicionado, que tem bebedouro, que tem, o que mais? Batedeira, liquidificador, cafeteira. É um grupo heterogêneo. Então, num grupo heterogêneo, esses tópicos acabam ficando maiores, podem ficar maiores, porque você vai pensar necessidades diferentes, soluções diferentes, né, para produtos diferentes. Mas se você tem um grupo mais homogêneo, e aí eu citei vários aqui, né, reagentes, vidrarias, fármacos, gases, certo? Mobiliário mesmo.
você tem um grupo mais homogêneo, os itens são muito parecidos. Então, vai ficar mais fácil de fazer esses tópicos, porque você vai se referir sempre ao grupo, você não vai esmiuçar por item. Você pode esmiuçar por item, é recomendável que você esmiuce por item, ou subgrupos de itens, se você tiver um grupo mais heterogêneo, como é o caso de eletroeletrônicos. Ok? E aí, David, ajudou? Deu para entender mais ou menos esse exemplo que eu criei aqui? Sim, sim. Agora, a capacidade em BTUs por hora, onde é que entraria aí e outras especificações? Em que campo a gente discriminaria? Pronto. E aí você vai... Claro, vocês não são especialistas em refrigeração, né? Mas vocês podem apontar durante a solução aí que a opção pela capacidade, eu acho que você não precisaria chegar não precisa chegar à capacidade do equipamento, mas sim ao porquê aquele equipamento, basicamente é isso. Né? Porque a solução é ele, né? Não precisa chegar a esmiuçar a capacidade, mas se você quiser abordar isso, você pode citar apenas que se deve em função do tamanho do espaço a ser refrigerado, né? Entendeu? Mas na requisição para o novo registro de preço, né, da oficina de amanhã, eu sei que é da oficina de amanhã, mas a gente já fez ano passado e imagino que não vai ser muito diferente. A gente já escolhe o item lá no CIPAC, né, de acordo com essa especificação. Inclusive, houve uma mensagem no grupo hoje informando que haveria alteração nos itens de TI e que se possível, na primeira quinzena de abril. Só que essas requisições para o novo registro de preço, no calendário, está até dia 14 de abril. Então, idealmente, seria antes do dia 1º, que é quando começa, né? Então, essas alterações que se colocou como esperançosamente até a primeira quinzena de abril. Na verdade, teria que ser antes até, né? Essas alterações dos itens de TI, que é para a gente poder escolher no momento do cadastro dessas requisições, né? Sim. E a questão da formalização da demanda, como ela é um documento que assiste, né, que dá suporte à requisição, e na requisição a gente tem que discriminar já o item, com a capacidade e tudo, aí por isso que eu pensei que deveria fazer a relação aí. Então, vamos lá. Sobre essa questão da potência do ar-condicionado, eu entendo que você pode fazer relação. Eu só coloco que é uma possibilidade, não é necessariamente, né, importante que você faça essa associação, que você chegue a esse nível de detalhamento, entendeu? A ponto de associar, de explicar o porquê que você está pedindo naquela potência, entende? Agora, em relação a TIC, foi boa a sua pergunta, por quê? E até faltou informar isso para vocês. Houve um atraso no trabalho da comissão de TIC, certo? Por conta das mudanças dos membros da comissão. Então, alguns membros com problemas de saúde, né? Há outros que não puderam continuar, e aí a gente teve que reorganizar a comissão de TIC. E por essa necessidade de reorganização, a gente necessitou dar um prazo diferente para as requisições de TIC. Ou seja, esse prazo de vocês, de 1º a 14 de abril, é aplicável às outras comissões, e subcomissões, aos outros grupos de materiais, as comissões permanentes. A comissão de TIC, ela vai entrar ou no prazo das comissões permanentes, lembra que vai ter requisições das comissões temporárias, melhor dizendo, mais para frente, isso não está previsto no calendário, né? Então, lá para o final de abril, início de maio, mais ou menos. Não lembro agora exatamente a data. Mas os itens de TI vão poder ser requisitados nesse período das comissões temporárias ou antes. Eu entendo que a comissão vai terminar antes, pelo que eu estou acompanhando, acredito que eles consigam terminar antes, certo? Antes do prazo em que as comissões temporárias estão previstas para
está antes do prazo das comissões temporárias, tá? Então, vocês, quando a comissão de TIC concluir as cotações e, consequentemente, a inserção dos dados no CIPAC, eu informo para vocês. E aí eu lembro para vocês o seguinte, que a Amanda vai falar disso amanhã, eu vou reforçar, já adianto aqui um pouco, que você só pode fazer requisição dos itens que estão na planilha daquela comissão. A gente teve um problema muito sério ano passado, com alguns processos, que acabou retardando alguns processos. Por quê? Porque o requisitante achava que tudo que estava no CIPAC ele poderia pedir. Então, a pessoa pedia, muitas vezes, um item que a comissão especificou e cotou em 2021, e aí ele colocava na mesma requisição um item daquele grupo, mas que não tinha sido cotado, especificado na comissão, pela comissão, não estava na planilha daquele ano, não foi priorizado, mais ou menos assim. Ele não priorizou, em 2000, ele não priorizou, e aí ele juntou na mesma requisição itens que tinham sido priorizados e, portanto, especificados e cotados pelas comissões, com outros itens que tinham ficado de fora da priorização e da especificação. E aí, quando chegou para os setores de compras, vem a constatação, olha, esse item aqui que foi colocado na requisição está com as cotações vencidas, ele não estava na planilha das comissões. Aí devolve para o requisitante, tira, para tirar aquele item, aí o requisitante, a gente espera ele devolver para poder colocar de novo para pregão, entende? Então, Amanda vai explicar amanhã sobre como vão ser feitas as requisições, mas é muito importante atentar para isso. A base para vocês fazerem as requisições de vocês são as planilhas das comissões. Então, você vai poder requisitar. Quando você abrir a planilha da comissão de TIC, estarão lá todos os itens, estarão as colunas com a quantidade que cada unidade pediu daquele item. Então, se você é do ICAT, você abre a planilha da comissão de TIC e vai procurar a coluna do ICAT, vai ver quais itens o ICAT pediu e faz a requisição daqueles itens naquelas quantidades que estão informadas lá. No ano passado eu tive esse cuidado de ver pela planilha e no CIPAC procurar ver as cotações lá e só selecionar os que tinham cotação de 2021, né, que já foi do ano passado. Perfeito. Então, esse é o exemplo do ICAT aplicando a todos, entende? Então, pessoal, é muito importante isso. A planilha da comissão é a base, porque aqueles itens que a comissão especificou e cotou foram os itens priorizados. Lembra que já vem da priorização, a comissão trabalha esses itens, especifica, cota, e na hora de requisitar, você requisita os mesmos itens. Se você adiciona na mesma requisição itens de outros, itens que não foram cotados ali naquele ano, né, não foram priorizados e não foram cotados, você tem uma requisição mista que compras vai precisar tirar, porque não dá para botar no mesmo pregão esses itens. Entende? Não dá. Então, é importante atentar para isso. Deixa eu ver aqui, o Alexandre colocou. Edson, tem como deixar um modelo preenchido, conforme o amigo Zé Costa falou? Eu não vi o que o Cícero Costa falou. O Cícero Costa, né? É possível, sim. É possível, sim. Agora, veja, cuidado com os modelos, pessoal. Assim, porque a gente, muitas vezes, usa um modelo e acaba deixando informações ali que não são pertinentes ao objeto. Então, a gente pode fazer isso, mas eu peço a vocês muita atenção para você não apagar algumas partes e ficar um Frankenstein, né? Um pedaço de uma coisa misturado com outra e assim é um problema no documento, entende? Vamos lá. Para cada grupo de material, uma requisição. Isso. Vamos lá. Dependendo do grupo, é recomendável numerar para facilitar a associação. Necessidade 1, 2, 3, requisito 1, levantamento 1, 2, 3, solução 1, 2, 3. Pode ser. É uma opção para você organizar, né, esses tópicos aí. Tá? O Ayrton colocou aqui o período previsto para cadastro das requisições dos itens das comissões temporárias. 10 a 15 de maio, não é isso? Eu acredito que antes disso,
a comissão de TIC já tenha terminado, ou seja, a comissão de TIC não vai ficar, os itens não vão ser requisitados paralelamente aos itens das comissões temporárias. Inclusive, a informação que o Giancarlo colocou no grupo, ele é da comissão de TIC, ele menciona aí primeira quinzena de abril. Eu estou acreditando que até a primeira quinzena de abril, bem antes aí, os itens da comissão de TIC vão ficar disponíveis. O que eu estou dizendo é que eles vão ficar disponíveis num período diferente das demais comissões e subcomissões. Tá? Então, conforme a gente pretende que todas as comissões tenham os seus itens disponíveis a partir de 1º de abril. Essa é a regra, tá? Poderá acontecer exceções. TIC é uma exceção. Pode acontecer que mais alguma comissão tenha tido algum problema e não disponibilize a tempo. Você vai precisar esperar que tudo fique disponível? Não. Ora, se no dia 1º de abril reagente está disponível, a grade está disponível, equipamentos de laboratório está disponível, você já vai fazendo essas requisições. Consequentemente, quando encerrar esse prazo de 15 de abril, compras já inicia alguns pregões também. Sem problema. A gente deve definir prazos, mas há exceções. Pode acontecer algum tipo de caso fortuito, de alguma situação que atrase, né? Mesmo na planilha, o item, é bom verificar se o item tem cotação de preço 2022 antes de inserir o item na requisição, é isso? Bom, se está na planilha da comissão, Daniela, a comissão só libera a planilha quando ela insere esses dados de cotação, no CIPAC. Então, assim, se a planilha foi liberada pela comissão, subentende-se que tudo aquilo já está no CIPAC. As cotações do CIPAC foram atualizadas. Mas se você quiser ter o cuidado de observar, sem problema. Só observar se as cotações que tem ali são de 2022 ou não. Tá? Beleza. É primeiro, né? Desculpa. Eu vi confundi o 1º a 15 de maio. É isso aí. Eu tive itens no ano passado que estava na planilha, a cotação era antiga. Então, porque o CIPAC estava dando algumas inconsistências, entendeu, Raniela? Então, às vezes a comissão trocava as cotações, excluía e acrescentava as novas, e o sistema não atualizava. Nesse sentido, é interessante que vocês façam essa verificação, né? Mas se vocês não identificarem, compras identifica depois, em algum momento, isso acaba sendo percebido, entende? Respeitado o teto, depois de passar pelas comissões, é possível alterar as quantidades dos itens priorizados? Não. Não, Marcos, porque aí você já priorizou, e aí as comissões já especificaram e cotaram, você vai fazer a requisição na mesma quantidade que você já priorizou. Entendeu? Pessoal, mais alguma dúvida aí sobre esses tópicos? Esse quadro aí dos tópicos? Vocês notarem, a formalização de demanda, ela está dividida em quadros, né? Primeiro quadro, informações da unidade. O segundo quadro, tópicos para elaboração do ETP. Aí depois vem o terceiro quadro, que são as informações da necessidade. Eu vou trocar, inclusive, esse nome, né? Acho que ficaria mais adequado, informações da contratação. Vou fazer a alteração imediata aqui. E aí você vai dizer o tipo do item, é consumo ou é permanente? Tá? Aí você pergunta, Edson, mas e os serviços? Aí eu volto à questão. Esse modelo de formalização de demanda é específico para aquisição de bens por SRP. Tá? Então, SRP, bens, só para isso. Tá? E aí os bens podem ser de consumo permanente. Tá? Eu vou responder daqui a pouco a tua pergunta, tá? Então, vou só finalizar aqui esse quadro
e aí eu respondo, tá? Aí o segundo ponto, descrição da contratação. Aí a gente tem uma sugestão, inclusive, de texto. Se vocês observarem, pessoal, tem mais ou menos uma lógica aqui. Veja, você percorreu o caminho da necessidade até chegar à solução. Não foi assim? A solução identificada foi a aquisição de material X, beleza? Aqui você já está preenchendo depois de ter feito essa chegada a essa conclusão. Digamos assim, é mais ou menos uma linha do tempo, né? Concluiu e tal. Agora você vai dizer que vai adquirir bem permanente do consumo. Pode ser que, lembro que você não tem como, na mesma requisição, ter item dos dois tipos. Tá? Então, no caso da comissão de eletroeletrônicos, tem tanto itens de consumo quanto itens permanentes. Tem o grupo de consumo e tem o grupo de permanente. Então, vai ser, se você não vai botar na mesma requisição itens de consumo permanentes misturados, mas tem que fazer uma de consumo e uma de permanente, certo? Mesma coisa de TI. Tem item de TI de consumo, é uma requisição para consumo e outra para permanente. Tá? Então, aqui você informar o grupo de material ou citar os bens individualmente. Então, você pode aqui nessa descrição da contratação dizer aquisição de mobiliário ou aquisição de mesas, cadeiras, repetir aqui, mesas, cadeiras, armários, etc. Só sugestão de texto aqui. E aqui o valor total estimado é o valor que você obteve na requisição. Quando você gravou a requisição, gera o número da requisição, e gera o valor total. É esse o valor que você coloca aqui. Ok? Antes de avançar para o outro quadro, eu vou responder a pergunta do Ayrton. Em relação à justificativa de não inclusão no PAC 2022, além da especificidade da circunstância de justificativa do item, existe alguma sugestão de padrão a se colocar nela? Não, infelizmente não tem, Ayrton. Porque as situações são muito variadas. Essa justificativa, ela vai basicamente dizer por que a unidade não conseguiu incluir aquilo no PAC. Aí as razões são muito variadas, né? Então, a justificativa não tem como a gente definir um modelo para ela, entende? Nem padrão. Mas ela responde a essa pergunta: por que não foi possível incluir aquela necessidade no PAC? Essa pergunta do Ayrton, pessoal, só explicando para os demais, é uma situação em que a unidade precisa adquirir um bem ou contratar um serviço que ela não previu aquilo, ela não priorizou aquilo no PAC. É possível contratar, é possível adquirir alguma coisa que não foi indicado no plano? Desde que a unidade elabore, para anexar na requisição, elabore uma justificativa de não inclusão no PAC. Essa justificativa precisa ser aprovada pelo reitor no processo. Ou seja, o requisitante não vai pedir essa aprovação. Ele vai fazer a requisição, vai anexar essa justificativa. Quando o setor de compras compor o processo, o setor de compras envia ao reitor o processo e pede ao reitor que aprove essa justificativa. Aí sim, o bem pode ser contratado, né? Ou o bem pode ser adquirido ou o serviço pode ser contratado. Certo? Então, esse é esse caso específico aqui que o Ayrton está apontando. Tá? Então, por isso que a gente pede, a gente precisa que as necessidades estejam no plano, priorizadas no plano, incluídas no plano, para que você não precise elaborar a justificativa. Porém, há situações em que, há casos, há exceções, há situações em que você não conseguiu prever aquilo, você não tinha teto suficiente para aquilo, e de repente, durante o ano, surgiu um recurso de emenda, uma coisa extraordinária, e aí você agora precisa contratar aquilo, mas não tinha previsto no plano. Né? Ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Certo, vocês perderam
Mas vocês não colocaram no plano porque vocês entendiam que tinha licitado, tinha empenhado, não é isso? Aí não colocaram no plano. E aí o fornecedor, na hora de entregar, ficou impedido de licitar. E aí o empenho teve que ser cancelado, né? Então, por isso, realmente, essa é a justificativa. Já tem uma justificativa de não inclusão no plano. É só colocar isso no texto, tá? Bom, gente, o quadro aqui, o penúltimo, talvez, é o quadro de justificativa e informações para aquisição, contratação. Aquisição. Então, aqui você já conhece, porque isso aqui já existia desde o ano passado. Fala comigo. Eu estou numa reunião online. Daqui a pouco é sobre o plano. Falo já com você. Pronto. Então, esse tópico aqui vocês já conhecem, ele já existia na outra formalização de demanda. E aí ele diz, você vai dizer aqui, o material, a gente fez até um modelinho de texto, mas não se prendam a esse modelo, pessoal. Isso é um modelo. Que você precisa prestar as informações básicas que tem aí, mas você não precisa se deter ipsis literis a isso aqui, tá? Contanto que tem as informações, né? Vamos lá. O material solicitado será destinado a atender. Aí você diz para quem, para qual setor, para qual curso, para que atividade, em que será utilizado esse material. E aí você vai dizer, esse setor desenvolve as atividades tais. Então, esses itens são para o laboratório, ou para os laboratórios tais, ou para o curso tal. E ele desenvolve essas atividades tais, tais, tais. Se você puder, aqui, veja, estou falando de possibilidades, certo? Não é obrigatoriedade, mas se você puder dizer em que laboratórios, em que tipo, em que aulas, que disciplina, assim, em que mais especificamente esses itens serão utilizados, melhor. Você vai dizer quais as atividades que esse setor desenvolve. Né? Esse laboratório desenvolve o quê? Esse curso, quais as atividades que serão desenvolvidas, que tem um vínculo aí com aquele bem. Tá? Então, isso é importante. O outro ponto, aí na continuação vai dizer, o material é necessário porque, devido para, ou seja, você vai informar por que o material, né, ficou alguma coisa da outra. O material é necessário. E aí eu coloco, importante evitar expressões genéricas e apontar com clareza a necessidade específica de utilização dos materiais. Então, gente, você precisa dizer que com clareza por que o material é necessário. Então, não diga, evite expressões, isso eu falei no ano passado, né, falei em outras situações, evite colocar expressões genéricas. Então, material é necessário para atendimento das necessidades do curso tal. Você não disse nada. Você não disse nada no sentido de que você não apontou por que ele é necessário. Ele é necessário para ministrar as aulas tais, ele é necessário para as aulas práticas, ele é necessário para desenvolvimento das atividades administrativas dos setores, para acomodação de servidores, é necessário. Para que ele é necessário? Fica um pouco redundante se você pensar, até com os tópicos dos estudos técnicos preliminares. Mas isso aqui vai ser útil para o setor de compras, para o termo de referência. Tem um tópico do termo de referência que o setor de compras utiliza esse tópico aqui que vocês escrevem. Tá? E o último ponto, aliás, o penúltimo aí desse 1.1, o último, aliás, ele diz assim, a não aquisição implicará quais as consequências se esse material não for adquirido. O que pode acontecer? É isso que você diz. Então, esse parágrafo aí, esse tópico, vai ser composto dessas informações. Para quem se destina, o que é que o setor faz, por que é necessário, e o que é que acontece se não comprar. É isso. Isso aqui você já conhece.
O quantitativo definido é adequado à necessidade do requisitante e obtido de acordo... Isso aqui é sugestão de texto. O que está de preto é sugestão de texto. O que está de vermelho é orientação, né? Que você vai apagar isso. Então, cuidado para quando você fizer isso, você não manter essas partes em vermelho. Elas têm que ser suprimidas, tá? Ou editadas. Então, o quantitativo definido é adequado à necessidade do requisitante e obtido de acordo com. Gente, isso aqui é uma das coisas, assim, com as quais a gente tem tido mais dificuldade. Porque aqui você vai dizer como você chegou a essa quantidade. Ou seja, você está pedindo nessa requisição 10 ar-condicionados. Como foi que você chegou nesse número de 10 ar-condicionados? Como foi que você obteve essa informação? Aí aqui a gente coloca entre parênteses algumas sugestões de fontes para você citar. Então eu posso dizer assim, olha, esses quantitativos definidos são adequados, eles foram obtidos de acordo com o consumo do ano anterior. Se eu estou comprando uma coisa de consumo que todo ano é necessária, então eu estou dizendo, olha, isso foi obtido de acordo com o consumo do ano anterior, ou com o consumo de anos anteriores. E aí, eu posso dizer também, olha, essa quantidade foi obtida pela necessidade de substituição dos bens atualmente disponíveis. Eu posso dizer, olha, essa quantidade foi obtida devido à implantação do novo setor, acréscimo de atividades, etc. Agora, veja o que continua, conforme comprovação em anexo. Ou seja, a formalização de demanda, via de regra, precisa dessa comprovação em anexo. Então, veja, eu posso dizer aqui, olha, um exemplo aqui que acontece às vezes, olha, essas necessidades foram obtidas de acordo com indicação dos setores técnicos, conforme reunião no dia tal. Você pode anexar uma ata dessa reunião, pode anexar um e-mail dessa reunião que definiu as quantidades. Não tem unidades que fazem isso? Que reúnem o conselho, que reúnem o colegiado do curso, e que nessa reunião se define as quantidades. Você pode citar isso aqui nesse tópico. Foi definido de acordo com a reunião ocorrida no dia tal, o colegiado. O que interessa aqui, pessoal, é você fundamentar a quantidade. Tá? Fundamentar a quantidade. Então, é você dizer, de modo geral, como você chegou a essas quantidades. Certo? Então, aí o que acontece? A gente coloca sugestões aqui. Você pode anexar demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores. Algumas requisições eu vi no ano passado, por exemplo, alguns anexaram a lista de alunos matriculados, a lista de usuários de um laboratório. Pode ser. Isso demonstra que você usou alguma coisa fática, objetiva, para fundamentar as quantidades. Infelizmente, pessoal, isso é uma demanda de órgãos de controle, né? Eu digo, não é que o órgão de controle está a todo momento olhando isso nos processos, mas isso é uma recomendação que compõe, inclusive, o nosso checklist da AGU. Aí o pessoal de compras pode me corrigir se eu estiver enganado, mas no checklist da AGU, a gente informa que as quantidades foram obtidas, né, de forma objetiva e tudo mais, os quantitativos. Então, a gente precisa dessa composição para compor o processo. Edson, não tem o relatório de consumo do ano anterior. Posso usar uma ata? Posso. Posso usar, como eu disse, uma relação de usuários daquele ambiente? Posso. Qualquer coisa, qualquer documento que demonstre como se dimensionou a quantidade, é válido. É válido, tá? O que se busca com isso aqui também é evitar, por exemplo, pensem comigo,
para você que é da unidade, é óbvio, você coloca ali na requisição que você está pedindo 20 armários. Ora, você sabe que é necessário. Mas, para alguém de fora, ele vai perguntar, um cidadão, quem quer que seja, vai perguntar assim, mas onde vê esses 20 armários? Como é que chegou a isso? Quando você aponta aqui nesse tópico, você diz, olha, a quantidade, o quantitativo é adequado, foi obtido de acordo com indicações do setor técnico em reunião ocorrida no colegiado tal. Isso é adequado, foi obtido de acordo com, com as aquisições de anos anteriores. Ou seja, você respondeu a dúvida que poderia surgir de onde veio essa quantidade. Entende? Eu vou ver aqui as perguntas de vocês e aí a gente vai conversando melhor, tá? Se alguém também quiser usar o microfone, fique à vontade. Acho que está na hora de, quando chegar as demandas, serem respondidas isso, pois normalmente o servidor foi designado, mas não tem todas as informações referentes ao tópico anterior. Então, o requisitante, como a gente tem falado, né, vocês são a ponte, né, com a unidade. Então, é indispensável, fundamental esse papel. Né? Se você já tem essa informação, coloca a informação. Se você não tem a informação, você pode buscar com a direção, com o colegiado, com o conselho, né? Enfim. Você não precisa ter todas essas informações, como ninguém tem todas as informações de tudo, né? Você pode buscar essa informação. Lembra que o diretor responsável pela unidade assina a formalização de demanda, né? Alguns itens de TI, o texto fica genérico, pois os itens que compramos é para utilizar no campus todo. No nosso caso, devemos especificar mais baterias no breaks, baterias para computadores, conectores, cabos, e tais itens estão relacionados com pesquisa, ensino, extensão e demais do curso. Geralmente, tudo bem, Marcos. Então, nesse caso, você faz na sua formalização de demanda, você aponta, olha, é para atender aos cursos de graduação, você não vai dizer quais, todos, do campus. Se é para atender aos setores, você vai dizer aos cursos, aos setores administrativos. Entende? Então, você mencionando, precisa citar nominalmente um por um. Né? Então, se você tem muita atividade de pesquisa, ensino e extensão, você não diz quais atividades, você cita que são atendidas atividades. Então, o nível de detalhamento depende dos itens que você tem na requisição, né, de quem vai ser atendido com aquilo. É diferente de alguém, Marcos, que está pedindo para um curso, para uma unidade acadêmica. É diferente de alguém que está pedindo para um campus, tem 23 cursos, né, ou para a instituição toda. Ok? Beleza? No nosso caso, que apenas replicou a planilha de 2022 para 2023, como comprovar as quantidades? Pronto. Então, Alexandre, certo, você replicou a demanda. Você priorizou a mesma coisa para 2023. Mas aqui a gente está tratando de 2022. Tá? Essas são requisições para 2022. Aqui você vai explicar como se chegou a essa quantidade. Qual foi o método utilizado para chegar nessa quantidade? Como é que você obteve isso? E, se possível, anexar essa comprovação. Beleza? Em caso de substituição dos bens, podemos anexar o nosso levantamento patrimonial, por exemplo? Sim. Perfeito, pode sim. É uma forma de comprovação, Raniel. Tá? Pessoal, alguma dúvida aí mais sobre esse quadro aqui? Esses dois pontos? Esse outro ponto aqui, pessoal, ele está todo de preto, porque, em tese, ele não precisaria ser editado. Então, é padrão. As especificações técnicas e quantitativas dos materiais a serem adquiridos estão de acordo com o previsto no artigo 15, parágrafo 7º da Lei 8666. Esse artigo 15, parágrafo 7º, é o artigo que diz que os bens são comuns. Tá? Só para vocês
para vocês não estarem mantendo uma coisa que vocês não sabem o que é. Então, ele é o artigo que menciona a característica de bens comuns. E o que é bem comum? Para a lei. Tá? A lei descreve bem comum como bens que podem ser descritos objetivamente. Isso é muito genérico, como eu estou falando. É o que a lei define. Em outras palavras, quase tudo vai ser comum. Quase tudo vai ser comum. Acaba não sendo comum uma obra, acaba não sendo comum. Você não consegue descrever tudo objetivamente ali. Poucas coisas se enquadram como não comuns, né? Então, via de regra, se já está ali no plano, se já tem catimado, se já foi descrito, isso tudo é enquadrado como bem comum. Isso aqui acaba sendo formalidade, tá bom? Daniela, você quer falar? Deixa eu ver aqui, o Alexandre colocou, mas quem requisitou os materiais de 2022 foi outro colega. Certo, mas aí você vai buscar informação com a unidade, né? A gestão da unidade. Entendeu? Aqui você conseguir encontrar. Anexar a comprovação é obrigatório? Que pergunta difícil, né? Olha, eu diria, José, que é altamente recomendável. Tá? Vou usar esse termo aí. Eu não vou dizer que o setor de compras vai devolver a requisição por isso. Certo? Mas, assim, eu vou dizer para você que a gente vai pensar seriamente nos próximos anos veja que tudo é um processo. Então, ano passado, a gente já vem em 2020, 2021 eu frisei isso, 2022 a gente está frisando, então a gente não está colocando ainda como obrigatório, a gente está dizendo que é altamente recomendável. A gente pode colocar isso como obrigatório a qualquer momento. Entende? Por quê? Porque a gente vai ser cobrado em algum momento por isso. Algumas pessoas já colocaram no ano passado, já inseriram, outras não. Tá? Então, assim, a gente está dizendo que é altamente recomendável, meio que como dizendo quase obrigatório, mas não é que a requisição vai ser devolvida por causa disso, pela ausência de um anexo, desse anexo de quantidade, entende? Ó, inclusive até um e-mail, por exemplo, quando a direção, se vocês fizeram alguma reunião que definiu isso com a direção da unidade, até um e-mail que a unidade mandou, que o diretor mandou, ou seja, prova que houve uma discussão sobre quantidade. Claro, isso seria muito básico, se você tiver algo mais objetivo é melhor, mas pelo menos isso aí já ajudaria, entendeu? E assim, gente, como a gente está licitando todos os anos os mesmos grupos de material, a gente está construindo um histórico. Então, assim, é o terceiro ano do PAC, né? Vocês vão poder, então, vocês vão poder, inclusive, dizer assim, olha, as quantidades foram, em algumas situações, né, vai ser possível dizer assim, foram obtidas de acordo com o consumo ou com as aquisições dos anos anteriores. E aí você junta o elenco de requisições que você fez, os números das requisições, né, alguma coisa que mostre ali, né, você se baseou, a lista de itens que foram adquiridos, uma coisa desse tipo, porque você está mostrando que, ó, eu estou comprando essa quantidade, porque no ano passado eu comprei também, no outro ano eu já comprei. Tem um fundamento, tem um histórico ali, certo? E? Posso prosseguir, pessoal? Bom, essa é a penúltima parte da formalização de demanda, que é uma parte em que vocês tem muita coisa que é optativa, muita coisa aqui que não é obrigatória. Veja, esse primeiro tópico aqui, ó, você só preenche isso aqui se for em caso de entrega única. Veja que está logo no início aqui, ó. Em caso de entrega única, quando você precisa, quando você deseja que
fornecedor, após o empenho, entregue tudo. Você vai deixar isso aqui. Vai usar esse tópico. Ah, Edson, mas o que eu não quero que o fornecedor entregue tudo de uma vez, é coisa que tem prazo de validade. Então, assim, eu não vou usar esse primeiro, eu vou usar esse outro aqui. Entregas parceladas. E o que é que tem aqui, pessoal? O prazo de entrega dos bens é de... Geralmente, nós utilizamos um prazo de 30 dias. Mas se você entende que o equipamento, ou os equipamentos que você está adquirindo, são equipamentos que são muito complexos, que podem ser importados, que podem levar mais tempo para entrega do que 30 dias, você pode informar um prazo diferente aqui. Ah, Edson, não é um item comum, é uma coisa que não é tão complexa assim, não é importado nem nada, o prazo habitual é 30 dias. Esse prazo é contado a partir do recebimento da nota de empenho em remessa única, porque aqui eu estou falando de entrega única, no almoxarifado da UFAL, tal. Ou, no caso dos campos fora de sede, você vai colocar o endereço do seu campus. Se é no campus, se você é do campus Arapiraca, você vai preencher isso aqui com o endereço do campus Arapiraca. Se você é do campus Seca, você preenche isso aqui com o endereço do Seca. Se você é do Sertão, a mesma coisa. Então, agora, se a entrega é parcelada, o texto é igual, mas muda aqui, ó, em remessa parcelada. Aí, veja, somente para entregas parceladas. Manter se houver definição aproximada de como será realizado o uso da ata. Então, assim, você vai manter esse tópico aqui só se for entrega parcelada e se você prevê uma sazonalidade de entrega, uma periodicidade de entrega. Certo? Então, olha, os bens devem ser entregues a cada 15, no caso de alimentos, a cada 15 dias, ou deve ser entregue mensalmente, após o empenho, deve ser entregue, enfim, como você quer que seja entregue isso aqui. E aí você discrimina tudo aqui nessa parte. Ah, Edson, meu bem não é parcelado, então você exclui tudo isso aqui, ó. Some da sua formalização de demanda. Deixa eu ver aqui, Sivaldo. A demanda aqui do curso de agronomia, eu envio para os professores. Tudo fica registrado em e-mail. A divisão é igualitária por professores envolvidos que deveriam vir de fora. Então, eles apontam a demanda deles e colocam uma prioridade quando chega ao limite. Então, você informa, ó, a demanda foi obtida por... Estou falando aqui no caso daquele tópico lá da quantidade, né? Como é que você chegou na quantidade? A demanda foi obtida por levantamento, encaminhado aos professores do curso, né, e definiram prioridades, considerando o orçamento, conforme anexo. Aí você pode anexar o e-mail que você mandou para eles, entendeu, Sivaldo? Uma ata de reunião, se foi feita a ata de reunião. É o anexo que você coloca. Entendeu? Amanda, essas especificações necessárias são muito importantes para colocar no UTR. Caso contrário, depois não poderemos recusar o material. Isso aqui, pessoal, é coisa que você não pode deixar batido. Você tem que pensar na requisição que você está fazendo. Não é uma coisa automática. Não é uma coisa que você vai pulando. O grande problema de modelo é que ele ajuda e atrapalha. Porque, às vezes, você vê o modelo e você não quer mexer muito. Não é? Você não quer mudar muito. Você pode mudar. Isso aqui é um auxílio para o requisitante. É uma tentativa de prever situações diversas. Se o meu bem eu posso recebê-lo de uma vez, se eu preciso receber de forma parcelada. Aí aqui o tópico 1.2. Você só mantém se houver necessidade de especificar a embalagem. Então tem bens que precisam ser embalados de forma especial. Você precisa dizer isso, porque isso vai para o termo de referência. O fornecedor vai ter acesso a isso. Olha, o bem, o item tal, né, aquele bem precisa ser embalado com plástico bolha, ele precisa vir com caixa com nome frágil, ele precisa vir como você precisa que a embalagem seja feita.
Tá? Então, assim, isso precisa ser dito aqui nesse tópico. Certo? Certidões, registros, modelos, enfim, todas as exigências para o item devem ser mencionadas nas cláusulas da demanda que vão para o TR. A demanda vem para compras muito genérica e vazia. É o que eu estou dizendo. A gente precisa desmistificar a ideia de que não precisa mexer muito na justificativa. Pode mexer. Ó, os materiais deverão ser acondicionados em embalagens. Como? Como é que você precisa? Ah, Edson, não tem necessidade de embalagem especial, nada. Então, exclua o tópico. Pode excluir esse tópico aí. Sem problema, não precisa manter. Exclui, certo? Amanda continua dizendo, nós não sabemos o que colocar no TR, os fornecedores têm acesso ao edital e TR, então precisamos informar o máximo de coisas importantes. A pergunta que fiz naquela hora foi sobre essa parte do documento. Isso. Então, Marcos, não é o termo de referência isso aqui, isso são cláusulas para o termo. São informações que você coloca aqui para que o requisitante, para que o setor de compras componha o termo. Ok, Amanda. Devemos colocar aí ou na descrição do item. Qual é o melhor? Bem, você pode dizer dentro do item, dentro da descrição do item, e você pode apontar aqui as duas coisas. Entende? Tem coisa que é muito específica do item. Né? Então, você pode colocar aí... a redundância não é problema, entendeu, Marcos? Na descrição, a questão é a seguinte. Quem é que trabalha a descrição do item? As descrições dos itens de vocês são feitas por quem? Não é pelas comissões? Então, o requisitante ele tem pouca atuação sobre a descrição. Concorda? Porque muitas vezes o requisitante vai lá, ele aponta ele cadastra uma necessidade, ele prioriza, certo? Só que quando chega na comissão, a comissão pode dizer assim, não, a gente não vai adotar esse bem aqui como padrão, a descrição vai ser essa. E aí o requisitante vai precisar se adaptar ao que a comissão definiu, porque quem tem prerrogativa sobre descrição é a comissão. Não quer dizer que a comissão vai ser intransigente, ela não vai avaliar situações específicas, um computador mais avançado, um bem mais... conversar com o requisitante sobre aquilo. As comissões são orientadas a dialogar com o requisitante, mas são orientadas também a padronizar. Então, esse diálogo pode acontecer, entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer é que o requisitante tem pouco domínio sobre a descrição. Então, se ele tem pouco domínio sobre a descrição e ele precisa dar detalhes de como ele quer que o bem seja entregue, de como ele precisa, ele pode informar aqui, nessas cláusulas, entendeu? Ok, Marcos, você quer falar? Pronto, é só essa dúvida que você acabou de esclarecer agora, que a gente ficou pensando, é nossa função, é a comissão, porque muitas vezes a gente detalha demais o item, aí fica naquele negócio. Detalhando demais, será que o fornecedor vai atender? Não vai? Mas aí já fiquei que o melhor caminho é esse, colocar aqui e lá também. Isso. Mas, veja, como eu estou te dizendo, quem tem domínio sobre a descrição dos itens é a comissão. Pode ser que aquilo que você coloque lá seja acatado, pode ser que não. Pode ser que o bem que você pediu, vamos dizer, você pediu um ar-condicionado comum. A comissão não vai colocar um ar-condicionado comum. Ela adotou o ar-condicionado tipo inverter. Então, assim, você vai precisar fazer sua requisição adotando aquilo que a comissão definiu como padrão. Essas cláusulas aqui do termo de referência, elas dizem respeito a condições de entrega, a condições de embalagem, a condições de assistência, de garantia, essas coisas, que podem ter sido previstas pelas comissões já, ou podem ser apontadas pelo requisitante aqui. Entendeu?
Aí outro ponto. Se houver pedido de produtos perecíveis, ou seja, meu produto não é perecível, apaga esse tópico. Ah, é perecível, é um alimento, é um reagente, é uma coisa que tem prazo de validade. Então você vai dizer aqui o prazo de validade dos itens, aí você vai indicar os números dos itens na ordem da requisição. Na data da entrega, não poderá ser inferior a. Então, você vai dizer assim, olha, na data da entrega, o prazo de validade precisa ser dessa forma. Ou 2 dias, meses, ou anos, ou a metade, ou um terço, 2 terços. Você vai dizer como é que você precisa que seja a validade. Isso varia muito de item para item, né? O que a gente tentou aqui foi prever essa situação. Quem vai dizer como é você, né? Pode falar, Silvana. Pense na seguinte situação. Você comprou o bem, você requisitou, aí o cara, você não previu isso aqui, não colocou isso aqui, consequentemente o setor de compras não vai colocar, não tem de referência, tá? Beleza. Aí o fornecedor vai entregar, ele entrega imagina que ele entrega um lote de, sei lá, umas 100 caixas de produto. E as 100 caixas foram entregues faltando, sei lá, 2 meses para acabar a validade. Você vai poder devolver? Se você não disse aqui, como é que você recusa esse item? Dá para recusar? O que é que vocês acham? Não dá? Por quê? Porque você não disse claramente que na entrega a validade não pode ser inferior a tanto tempo. Você disse isso, se isso está no termo de referência, o fornecedor é obrigado a seguir. E aí, se ele entrega, se foi dito, e ele entrega uma coisa com uma validade menor do que você disse que era mínima, você vai recusar na chegada, o almoxarifado vai devolver aqueles bens, vai notificar o fornecedor para que ele recolha e entregue os bens com a validade que foi pedida. Ele é obrigado a seguir o termo e o edital são a regra. Nessas cláusulas você está dizendo para compras quais as regras que você precisa que sejam adotadas. Entendeu? Então, muito importante. Outra coisa, se você disse a mesma coisa, se você disse aqui que a entrega é parcelada, compras vai transpor isso, olha, para os itens tais a entrega é parcelada, vai ser feita tanto a cada tanto tempo, né, tantas caixas a cada tantos meses, e o cara dá uma desperta assim, diz assim, não, eu vou entregar tudo de uma vez, bluf. Você pode notificar o fornecedor para que ele recolha, porque você não quis, você estava claro no termo de referência que não era para entregar tudo, era para entregar parcelado. Ah, Edson, mas não tem problema, entregou tudo, dá para usar, não vou perder. Beleza, então tudo bem. Mas você já tem um mecanismo ali legal no termo de referência que prende o fornecedor, porque você indicou. E se você não indica, você não pode supor. Veja, gente, a gente não pode supor a boa-fé, não pode supor a lógica do fornecedor, porque muitas vezes o fornecedor não tem. Simplesmente não tem, né? Sobre o local da entrega, podemos colocar para ser entregue aqui na Pinacoteca? Nós estávamos falando disso, Ayrton, hoje de manhã, né? Seria na situação de itens específicos de museologia, os quais seriam mais interessantes serem entregues diretamente da Pinacoteca. Como fica essa questão na formalização de demanda? Porque isso iria acontecer apenas com alguns itens específicos. Pronto, então você o que é que você vai fazer, Ayrton? Nesses casos, desses itens aí de museologia, itens que fica complicado tirar daqui, eu sei que tipo de itens são as obras de arte, né, assim, que fica complicado ficar mexendo para lá e para cá. O ideal é que o fornecedor que já
muitas vezes já vem com toda a logística de transporte, toda a arrumação ali, já deixa direto na pinacoteca, não é isso? Então, nesses casos, você vai dizer aqui mesmo, no local de entrega, você informa, né? Você informa que vai entregar lá na pinacoteca. Aí o que acontece? A gente tem já esse diálogo com o almoxarifado aqui de Maceió, para fazer o trâmite de tombamento, de pagamento de nota fiscal em consonância com vocês. Mas eu acho que isso se aplicaria a esse tipo de bens aqui. Esse tipo de bens que você citou, que tem toda uma situação especial de deslocamento, né? Ok? Tá, gente. Aí eu vou para outra parte aqui. Ó, se houver necessidade de transporte e entregas especiais. Se não tem, exclui. Mas, olha, os materiais deverão ser transportados em caminhão do tipo tal. Ou seja, se tem coisa que precisa ser entregue refrigerado, se tem coisa que precisa ser entregue em caminhão baú, não pode ser caminhão aberto. Como você precisa que esse material chegue? Precisa de que os entregadores sejam identificados, que estejam vestidos com uma roupa especial. Como? Não precisa, exclui. Entendeu? Então, isso aqui é tudo possibilidade. É a obrigação da contratada efetuar a entrega do objeto, isso aqui não cabe, executar serviço, em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local constantes no edital e seus termos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a que você precisa que tenha na nota fiscal. Pode ser tudo isso aqui. A gente colocou como exemplo, você pode ter tudo ou mais alguma coisa. Né? Inclusive, a gente vai incluir, se não aqui nas cláusulas, mas nos termos de referência, eles coloquem dados bancários, eles precisam colocar e não colocam. Veja alguém que entrega e não quer receber, né? Não é isso? Bom, então o meu tempo está esgotando aqui. Se houver necessidade de assistência técnica, você vai indicar quais itens, como ela deve ser prestada. Gente, só exijam assistência técnica se for realmente necessário. Porque, se não for necessário, isso encarece o produto. Porque o fornecedor coloca todos esses custos aí. Mas se é um item que precisa de assistência técnica, coloca, né? Se houver necessidade de manual do usuário, você vai colocar. Se não, tudo que não fosse aplicando, você vai excluindo. Se houver necessidade isso aqui é as condições de garantia, né? Quando você tem assistência técnica e quando você tem necessidade de uma garantia especial. A garantia mínima é de 11 de 12 meses, mas há itens que você precisa que tenha uma garantia mais estendida, uma garantia maior, pelo custo do bem, pela natureza do bem. Então, tudo isso você pode apontar aí. A minha dúvida fica porque a formalização da demanda é por grupo de material. Aí pode acontecer de apenas alguns itens desse grupo de material serem necessários a entrega direta na Pinacoteca. Minha dúvida, como especifico isso? Você vai dizer aqui, você vai compor o texto aqui, Ayrton, dizendo que os itens tais e tais devem ser entregues na Pinacoteca. Ou você pode dizer assim, com exceção dos itens tais, devem ser entregues. Você vai deixar claro aqui nesse tópico como e onde deve ser entregue, entendeu? Beleza? Gente, então, o último ponto, o último quadro aqui é da equipe técnica de apoio. São as pessoas que podem ajudar a dirimir dúvidas. Pode ser você, pode ser algum professor, pode ser o diretor, pode ser, enfim, alguém que ajude nas dúvidas. E aí o requisitante assina, o diretor assina. Tá? Então, essa é a nova formalização de demanda. Beleza, gente? Então,
Alguma dúvida, algum questionamento sobre isso? Então, não tem mais ETP, você vai fazer requisição e vai anexar essa formalização de demanda. Boa pergunta, Sivaldo. A assinatura pode ser digital? Pode. Pode ser pelo GovBR, pode ser manual, inclusive, e digitalizada, também pode ser. Preferencialmente pela assinatura digital, GovBR, tá certo? Ou outra certificação, tá bom? Então, pode ser assinado, sim. Você anexa. Edson, eu esqueci de assinar, o diretor esqueceu, não deu para assinar. Então, o setor de compras vai pedir para vocês assinarem no CIPAC. Estão entendendo? Então, se não assinar no documento, o setor de compras vai pedir para assinar no CIPAC. É interessante que você já assine no documento, porque agiliza. Porque, veja, a formalização de demanda chega para o setor de compras sem assinatura. Aí, o setor de compras vai pedir para o diretor requisitante assinar. Naturalmente, às vezes ele não consegue assinar no mesmo dia, às vezes demora uma semana, ou seja, tudo isso vai atrasando a instrução. Se já chega tudo assinado, beleza. O setor de compras já vai inserindo ali no processo, já vai encaminhando com o processo mais rapidamente. Tá? E, gente, então é isso. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Eu estou me despedindo. Amanhã tem uma outra oficina com a Amanda, tá bom? Sobre... Tem que ter pelo menos o CIAP, se for uma assinatura manual. Pode ser carimbo, mas tem que ter pelo menos o CIAP, entende, Ana Paula? Ok, gente, então, brigadão. Obrigado pela atenção de vocês. Amanhã a gente está novamente com uma oficina sobre as requisições. Participem, tá bom? Essa vai ficar gravada também, vai ficar na pasta compartilhada. E amanhã a Amanda vai estar com vocês, ministrando a oficina sobre cadastro de requisições. Tá? Na semana que vem vai ter a oficina sobre acompanhamento de entrega, sobre atesto de materiais, penalização de fornecedores. Então, assim, é muito importante mesmo essa oficina também da semana que vem, tá? Pode falar, Davi. Edson, eu não tenho certeza se eu vou poder acompanhar ao vivo amanhã, então eu queria deixar só uma pergunta quanto ao cadastro das requisições para o novo registro de preços, né, que é a oficina de amanhã. Haverá atualização, não necessariamente das descrições, como no caso de TI, né, que já foi anunciado, mas de cotações dos itens eletroeletrônicos, mobiliário, enfim, dos outros grupos de material permanente, no CIPAC, antes de a gente cadastrar essas requisições para o novo registro de preços? Se vai haver atualização de cotações? Sim. Sim, de todos eles. Todo ano tem que atualizar as cotações, entendeu? Certo, porque quando a gente foi atualizar no sistema PAC, para poder fazer a priorização depois do PAC 2023, eu notei que alguns já tinham atualização, já tinham cotações de 2022, né, porque a gente foi lá só para verificar os códigos e CATMAT e tudo, a gente foi lá no CIPAC, e as cotações, alguns tinham de 2022, mas a maioria, no máximo 2021, né, mas então, daqui para abril, então, deve ter já essa atualização, e se não tiver, a gente vai cadastrar lá, e o preço vai aparecer o mais recente, e aí não tem problema que depois, se houver alteração, não vai impedir a licitação nem nada, né? Veja só, Davi, esse valor que você coloca no PAC é um valor simplificado. Você pode pegar ele em qualquer lugar. Você pode fazer uma consulta na internet e pegar o preço. Não, tanto é que no caso desculpa interromper, no caso da maioria deles, quando a gente viu que não tinha no CIPAC cotação de 2022, a gente pesquisou mesmo, fez uma pesquisa na internet, isso, né? Mas eu me refiro ao cadastro da requisição no CIPAC para o novo registro de preço. Veja só, seria importante, né? São preços diferentes, certo? Um é o preço que você coloca no PAC, que ele só vai ser comprado no ano que vem,
tá? Então, é um preço muito estimativo mesmo, de hoje. Outro é o preço que eles estão cotando no banco de preços. Vão cadastrar no CIPAC, e ali, quando você fizer a requisição, já vai estar lá. Eles não estão ainda. Por quê? Porque o pessoal ainda está cadastrando os dados. Então, eles têm até o dia 28 para concluir isso, para concluir a cotação e colocar os dados. Quando eles concluírem, eu vou sinalizar para vocês, gente, olha, o grupo tal, os grupos tais, tais e tais já podem ser requisitados. Está aqui a planilha da comissão. Vocês vão lá na planilha da comissão, ver quais itens a sua unidade pediu e faz a Ótimo. Pronto, já esclareceu, é isso, então. Então, até o dia 28, a princípio, isso. vai estar lá, e aí você vai informar e tudo, está certo. Isso. Obrigado. A gente não vai acontecer de você cadastrar uma requisição com preço defasado, entendeu? E porque as comissões, elas atualizaram isso. Vão atualizar, no caso, até o dia 28. Pode falar, José. Edson, nas compras de 2021, nós tivemos alguns problemas lá no hospital. Foi o seguinte, alguns itens eram de consumo e estava cadastrado como permanente, e vice-versa. Esse momento agora é o momento da correção? Existe a possibilidade? Então, sim, é o momento da correção, mas essa correção está sendo feita pela comissão de materiais hospitalares, entendeu? Esses itens já foram apontados e aí a comissão de materiais hospitalares, ela deve corrigir agora, entende? Tudo bem. O momento da correção é essa, e isso quer dizer que é como se fosse um filtro. Pode não chegar com essa falha lá quando efetivamente gravarmos e enviarmos as requisições, né? Quando você for gravar e enviar a requisição, esse problema deverá ter sido corrigido. Você não vai usar o mesmo código. Se você usar o mesmo código, dá o mesmo problema, mas a ideia é que esse código, esse cadastro que ficou errado, seja desativado, e você use um novo código cadastrado corretamente, como permanente, como consumo, conforme seja. Entendeu? Tá. As comissões irão nos informar, eu ainda tenho muita interrogação. Como é que a gente vai ser informado? É o que eu estou colocando para você. Oi? Não vi. É o que eu estou colocando. Quando as comissões concluírem o trabalho, aí eu informo para vocês, gente, olha, as comissões terminaram as cotações. Vocês já podem fazer requisições dos grupos tais. E aí vocês já vão poder acessar o CIPAC e fazer as requisições, tomando como base a cópia da planilha da comissão. Certo? Tudo bem. Esse foi um tópico. O outro é o seguinte, sobre aqueles itens que eu comentei com você ontem, os 5, quais são as orientações que eu devo seguir? Eu posso conversar contigo depois? Pode, depois da reunião? Pode ver melhor isso. Tudo bem. Valeu, obrigado. Beleza. O Aito perguntou aqui, estará disponível a gravação hoje? Sim, Aito, provavelmente sim. Eu espero, antes do fim do dia, fluir, tá? O Sival está me ajudando esses dias, e aí eu pretendo incluir sim. Ok, mais alguém tem alguma dúvida? Ok, gente, então, obrigado pela participação, até amanhã, bom descanso para vocês, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição.